Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom pessoal, eu vou falar hoje, estou lá na apostila 3, tá? Frente 1, módulo 32. Depois que nós estudamos as funções exponenciais e as funções logarítmicas, a gente vai rever, né? Recordar o conceito e a definição de módulo de um número real para estudar a função modular, ok? Lembra que quando nós estudamos as funções exponenciais, nós estudamos as equações e as inequações exponenciais também. Quando estudamos os logaritmos, a função logarítmica, né? Estudamos as equações e as inequações logarítmicas também. E vamos então estudar módulo, rever, né? Que conceito, que ideia é esta, para a gente resolver também equações e inequações modulares, ok? Vamos lá? Bom, então, como eu disse, estou aqui no módulo 32, frente 1, apostila 3, tá? Vamos falar então o que é o módulo de um número real, tá bom? Então, eu estou com uma cópia aqui da apostila só para vocês se situarem, tá bom? Então, vamos lá, então, módulo de um número real. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá? Então, módulo de um número real. Como eu vou generalizar, pessoal, eu vou chamar esse número real. Nossa, escrevi numeral. Número, né? Não tem isso aqui, ok? Deixa eu pegar minha borracha aqui que eu vou ter que apagar bastante coisa, certo? Tá? Então, módulo de um número real. Então, esse número real eu vou chamar de x, tá? De uma forma genérica. Então, esse x é um carinha que pertence ao conjunto dos números reais. Foi isso que eu acabei de falar. E vamos falar do módulo deste número, né? O que significa isso? Eu vou trabalhar com duas ideias, né? Vou dar uma definição de módulo geometricamente e depois uma definição de módulo algebricamente, ok? Então, como que eu faço essa definição geométrica? Eu vou falar geométrica. Tá um pouco ruim para eu escrever aqui, tá, pessoal? Ok? Então, uma definição geométrica. Eu vou colocar aqui uma definição. Ok? Bom, a gente fala que módulo de um número real, eu vou colocar aqui assim, ó, para x real, o módulo desse número x que indica-se. Como que eu indico? Módulo de x, então coloca o x, que é o número real, entre duas barras. Então, nesse caso, estou falando do módulo dele, tá? Claro que a gente vai falar ainda o que significa isso. Então, lá, é a distância desse número x até zero. Ok? Claro, na reta real. Então, vamos lá. Para x real, então qualquer número x real, qualquer número real que eu pegar, qual é o módulo dele? Que indica assim, né? Coloca ele em duas barras. É a distância desse número até o zero. Distância, pessoal, é um comprimento. Certo? Então, é uma forma de representar a distância que esse número está até o zero. Então, é um comprimento, ok? Vamos fazer uma ilustração disso aqui. Então, o que eu estou falando? O que eu estou falando é o seguinte, ó. Eu venho aqui, desenho uma reta real, não estou usando equipamento nenhum, tá, pessoal? É uma exposição bem informal, mas o conteúdo é exatamente este. Bom, se eu estou dizendo que é a distância que esse número está do zero, então eu vou ter que pontuar na minha reta real o número zero. Eu vou achar um lugar para ele. Então aqui fica o número zero. O zero é um ponto de referência, né, nesse caso. Por quê? Porque ele divide o meu espaço
Ele divide a minha reta real, onde eu estou representando o conjunto dos números reais, ele divide em duas partes. Então, aqui é 0, à direita do 0 eu vou pontuar os números positivos, e à esquerda do 0 os números negativos. O que eu estou dizendo é o seguinte, imagine que eu tenho aqui à direita do 0 um ponto A. E que a abscissa do ponto A, vamos entender isso, porque a abscissa é uma coisa e módulo é outra. A abscissa do ponto A, por exemplo, é x. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que o ponto A está distante do zero x unidade. Tá? Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou falando só em número inteiro, pode ser qualquer número. E o número A está aqui, o ponto A está aqui. Então, quantas unidades o ponto A está do zero? X. Então, esse x que me diz onde é que o ponto A está, significa a abscissa do ponto A. Então, a abscissa, pessoal, é um número que representa a posição do ponto A na reta real. Ok? Depois eu dou um exemplo com o número, fica um pouco melhor. Certo? Agora, qual é a distância que o ponto A está do zero? Então, essa distância aqui, a gente diz que é módulo de x. Ok? Então, a distância que o ponto A está do zero é módulo de x. Mas onde que o A está? O A está num ponto que está associado a ele um número x. Mas a distância do A até o zero é o módulo do x. Ok? Então, é assim que a gente representa, tá? Então, o comprimento desse segmento aqui, ó, o comprimento desse segmento aqui não é x, é módulo de x. Claro que nesse caso vai ser o próprio x. Depois a gente vai concluir isso, porque ele é positivo. Ok? Vamos supor agora, deixa eu colocar aqui, que o ponto A está à esquerda do zero. Então, vou colocar o meu ponto A aqui, certo? A abscissa do ponto A, tá? Então, qual que é a abscissa do ponto A? É esse número aqui, ó. Vou colocar x também aqui. Só que nesse caso, essa abscissa é negativa, mas não é isso que eu estou me referindo. Depois eu dou um exemplo, né, com números, ok? Então, onde é que está o ponto A? Está à esquerda do zero. Então, qual é o número que eu associei ao ponto A? Esse número é um número que me diz onde é que o ponto A está. Ele está à esquerda do zero? Está. Então, claro que esse número, essa abscissa vai ser negativa. Concordam? Então, a abscissa aqui é positiva, a abscissa aqui é negativa. Então, quando eu me expresso, quando eu estou representando a abscissa dele, a abscissa, então, é um número que me diz onde é que o ponto A está localizado, aí eu tenho que usar o sinal. Porque senão eu não vou saber se ele está à esquerda ou à direita do zero. Então, eu uso o sinal de mais para dizer que a abscissa é positiva. Eu uso o sinal de menos para dizer que a abscissa é negativa. Ou seja, eu uso o sinal de mais para dizer que o ponto A está à direita do zero. E eu uso o sinal de menos para dizer que o ponto A está à esquerda do zero. Agora, quando eu me refiro à distância, isso importa? Não, porque a distância não tem sinal, a distância é sempre positiva. Então, qual que é a distância do ponto A até o... Desculpa, qual que é a distância do zero até o ponto A? Ok, pode ser. Qual que é a distância do ponto A até o zero? É o módulo de x. Ok? Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos fazer uma ilustração com números, certo? Vamos lá, ok? Então, aqui eu vou colocar o zero, e eu vou colocar o meu ponto A aqui, e eu vou dizer que o ponto A está a 5 unidades distante do zero, no lado positivo. Então, eu estou dizendo que essa abscissa é 5 positivo. Qual é a distância que o ponto A está do zero? Módulo de 5. Ou seja, quantas unidades? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, a distância é 5. Vamos supor agora que eu tenho aqui... Posso fazer outro exemplo? Ok? Vou colocar aqui meu ponto B e a abscissa dele é menos 6. Ó, agora eu coloquei menos 6. Para dizer o quê?
que o ponto B está, né, o lugar dele está localizado a 6 unidades à esquerda do zero. Tranquilo? 6 unidades à esquerda do zero. Então, eu digo que a abscissa do ponto B é menos 6. Agora, qual é a distância dele? Do zero até chegar no ponto B, eu vou caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, a distância é 6 também. Então, a gente indica assim, ó. Módulo de menos 6 é igual a 6. Aqui, módulo de 5 é igual a 5. Ou seja, o ponto A está 5 unidades do zero. O ponto B está 6 unidades do zero. Tá? Então, o módulo de menos 6 é 6. Então, pessoal, o módulo de um número é o valor absoluto dele. É a essência dele sem o sinal. Então, é o valor absoluto. Ok? Então, exemplo. Ok? Ó, módulo de 7 é igual a quanto? 7. Módulo de menos 10 é igual a quanto? 10. Então, essas duas barras que eu coloquei o 7 entre duas barras, eu estou indicando o módulo do 7. Ou seja, eu estou representando a distância do 7 até o zero. Módulo de menos 7, do menos 10. Estou representando a distância do menos 10 até o zero, que é 10. Tranquilo? Bom, eu vou colocar agora uma definição algébrica. Ok? Que é a que a gente vai utilizar. Ok? Então, vamos lá. Módulo de x vai ser igual o próprio x se esse x real, claro, for maior ou igual a zero. Isso é verdade? É. Aqui, ó. Módulo de 7 não é igual a 7? Então, o meu x aqui que eu coloquei na definição, nesse exemplo, é o 7. Ó. O módulo de 7 é igual a 7. Então, mudou alguma coisa? Não. Por quê? Porque o meu 7, o meu x, que é um 7, é maior que zero. Então, o módulo de um ser maior que zero, né, pessoal, é ser positivo. Então, o módulo de um número positivo é ele mesmo. E o módulo de zero também, né? Se x for zero, o módulo de zero é zero. Tranquilo? Porém, o módulo de x vai ser o oposto dele, então menos x, se ele for menor que zero. Tranquilo? Quer ver? Então, se x for o número real, porém negativo, x menor que zero é x negativo, o módulo dele, porque x é a abscissa, o módulo dele não é ele mesmo, é o oposto dele. Quer ver? Ó? O módulo de menos 10 não é menos 10. Então, meu x aqui é menos 10. O módulo de menos 10 é 10. E o que o 10 é do menos 10? O oposto. Tranquilo? Nunca esqueçam isso aqui, tá, pessoal? Então, lá. Exemplo. Okay? Exemplos. Vou trabalhar agora alguns exemplos aqui. Depois eu vou aproveitar essa definição e explorar mais alguma coisa, ok? Exemplo, ó. Módulo de menos 5 é igual a quanto? É igual a menos 5? Não. O módulo de menos 5 é o oposto do menos 5. Ó. É o oposto dele. Aqui, ó. Se x menos 5. Desculpa. Se x for menor que zero, menos 5 é menor que zero, o módulo dele é o oposto dele. Tá? Então, menos ele. Claro que o oposto de menos é o quê? Mais. Tá? Não precisa ficar escrevendo isso aqui, só estou justificando. E o módulo de 5 é igual a quê? Ele mesmo, 5. Pronto. Então, não vou fazer o oposto. Por quê? Porque ele é positivo. Tranquilo? Entenderam a ideia? Tá, pessoal?
Aí vocês vão perceber, nesse caso, ó, que números opostos, menos 5 e 5, são números opostos. Um está de um lado do zero, outro está do outro lado do zero, a mesma distância. Números opostos têm o mesmo módulo sempre. O módulo de menos 5 é 5, o módulo de 5 é 5. Claro, pessoal, por quê? Porque 5 e menos 5 são abscissas de pontos que estão à mesma distância do zero. Tranquilo? Agora, coloquei aqui 2 exemplos, tá? Vamos pegar um exemplo agora vamos explorar mais isso aí, colocando outros exemplos, ok? Vamos colocar assim, módulo de raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 3. Qual que é o módulo disso aqui? Cuidado, tá, pessoal? Raiz de 10 é um número irracional. Raiz de 3 é um número irracional, porque não tem valor exato. Se é um número irracional, só está falando de número real, gente, todo número irracional é real. Lembrando que o universo real é formado pela reunião de 2 grandes conjuntos. Conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais, ok? Então, todo número irracional é real também. Qual a interpretação que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu não sei qual é o valor de raiz de 10, só que eu sei que é 3, alguma coisa. Eu não sei qual que é a raiz de 3, eu sei que é 1, alguma coisa, ok? Mas eu vou fazer este menos este. Raiz, 10 não é maior que 3? Então, raiz de 10 é maior que raiz de 3. Então, se eu subtrair desse cara, se eu tirar este, o resultado vai ser o quê? Positivo, porque esse é maior que esse, ok? Então, você tem um número qualquer. Aí você vai tirar dele uma quantidade menor. Se você tirou uma quantidade menor, o resultado é positivo, concorda? Então, a ideia é essa. Então, significa que mesmo sem saber quem é isso aqui, o módulo disto daqui vai ser ele mesmo. Então, vai ser raiz de 10 menos raiz de 3. Eu tirei o módulo. Por quê? Porque eu determinei o módulo dele. Ok? Então, o módulo de raiz de 10 menos raiz de 3 é raiz de 10 menos raiz de 3. Por quê? Porque se eu efetuar essa operação, vai dar um número positivo. E se x for maior que zero, o módulo dele é igual a ele mesmo. Tranquilo? Agora, veja esse caso aqui. Eu vou colocar módulo de raiz de 2 menos raiz de 5. Concorda? Qual que é o módulo? Qual que é o valor disso aqui? Qual que é o valor desse módulo? Quando eu vou calcular o valor do módulo, pessoal, eu tiro as 2 barras, ok? Eu vou colocar o valor dele, o que isso representa. Vou calcular o que representa essa distância aí. Presta atenção agora. Raiz de 2 menos raiz de 5. Eu não sei quem é raiz de 2, vai ser 1,41 alguma coisa. Eu não sei quem é raiz de 5, vai ser 2, alguma coisa. Então, este número é maior do que esse. Então, quando você tira uma quantidade maior de um número, então você tem um número que é 5. Você vai tirar 7, vai ficar negativo. Concorda? 2 é menor que 5. Então, raiz de 2 é menor que raiz de 5. Então, eu estou tirando daqui alguém que é maior do que ele. O que vai acontecer? O resultado vai ficar negativo. Então, este número aqui, sem saber qual é o seu valor, ele é negativo. Ele é menor que zero. Se x for menor que zero, o módulo dele é igual ao oposto dele. Então, o que você vai fazer? O módulo de raiz de 2 menos raiz de 5 é menos raiz de 2 menos raiz de 5. É o oposto dele. Ok? Então, não é ele, é o oposto dele. Qualquer que for ele. Claro que qualquer que for ele, desde que ele seja negativo. E aí, como eu coloquei um sinal de menos antes, você faz o menos vezes raiz de 2, menos raiz de 2. E menos vezes menos, mais raiz de 5. Entenderam? Se você quiser melhorar, quiser colocar isso aqui primeiro e isso aqui depois, então vai ficar o quê? Raiz de 5 menos raiz de 2. Que não tem problema trocar, né, pessoal? Porque eu estou somando, a ordem das parcelas não altera só. Tranquilo, pessoal? Entenderam a ideia? Tá?
Bom, eu vou colocar mais um exemplo. Eu vou colocar aqui, acho que cabe aqui, certo? Ok? Eu vou colocar um exemplo assim, ó. Determinar o valor de... Tá aparecendo aqui? Tá. Vou colocar aqui uma expressão. Módulo de x menos 2 dividido por x menos 2. Porém, para x menor que 2. Então, veja, estou determinando e quero determinar o valor disso daqui, sabendo que esse x que apareceu aí é um número menor que 2. Ok? Tá? Porque se eu não colocar isto, eu vou ficar meio perdido. Então, eu dei uma condição. Eu quero o valor dessa expressão para x menor que 2. Para você calcular o valor dessa expressão, pessoal, eu vou ter que tirar o módulo. Ok? Depois que eu tirar o módulo, fica fácil. E na hora de tirar o módulo significa determinar o módulo de x menos 2. Mas como que eu vou determinar o módulo de x menos 2 se eu não sei quem é x? Sabe sim, tá aqui, ó, x é menor que 2. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então vai ficar assim. Módulo de x menos 2 dividido por x menos 2. Vai ficar igual. Vamos calcular o módulo de x menos 2? Mas x não é um número menor que 2? Então, pega qualquer número menor que 2 e coloca aqui no lugar do x para você ver o que vai acontecer. Quem que é menor que 2? Por exemplo, 1. 1 menos 2, menos 1. Opa, essa expressão ficou negativa. E se ela é negativa, o módulo dela não é ela, é o oposto dela. E isto vai acontecer para qualquer x menor que 2. Outro número menor que 2, o 0. 0 menos 2 é menos 2. Outro número menor que 2, menos 1. Menos 1 com menos 3, com menos 2, menos 3. Ou seja, para x menor que 2, esse carinha que está aqui dentro, que é uma expressão, vai ser sempre negativa. Então, se ela é negativa, se ela é um número negativo, se ela representa um número negativo, o módulo dela, dessa expressão, não é ela, é o oposto dela. Então, você escreve assim, o módulo de x menos 2 é o oposto de x menos 2. Ó. Coloca o menos antes. No denominador não tem módulo, então ele está definido. Pronto, acabou. Ok? E agora, você não precisa fazer essa multiplicação aqui, porque eu tenho x menos 2 dividido por x menos 2. Vou colocar esse x menos 2 entre parênteses. Lembrando que esse x não pode ser zero, tá? E ele já disse que não é, porque x é menor que 2. X não pode ser zero, porque ele está no denominador também, tá? Desculpa, pessoal. X pode ser zero, x não pode ser 2. Por quê? Porque 2 menos 2 daria zero, ok? Mas diz que x é menor que 2, então não corre nenhum risco dele ser 2, tá? X menos 2 dividido por x menos 2 dá 1, ó. Concorda? Então ficou o que o valor disso? Menos 1. Tranquilo? Ok? Então, uma aplicação da definição de módulo, tá? Pessoal, nós temos ainda alguns minutos, que eu consigo gravar até 30 minutos, tá? E eu vou trabalhar com vocês toda essa exposição que estou fazendo, tá? Pessoal, não tem nada pronto, estou montando agora. Toda essa exposição vai nos ajudar a resolver as equações, as inequações, e depois entender a função modular, tá bom? Eu vou aproveitar aqui e vou trabalhar 3 propriedades interessantes, que é um pouquinho confusa, tá? Então, eu vou falar das propriedades do módulo, ok? A primeira propriedade que eu vou colocar é bem simples, ó. Módulo de x é igual a A. Quando que isto vai acontecer? Então, isso aqui é como se fosse uma equação. Módulo de x é igual a A. Isto só vai ser verdade se o x que eu coloquei aqui, então, isto é verdade se e somente se o x for igual a A,
ou o x for igual a menos a. Concorda? Ó, se o x for a, o modo de a é a. Se o x for menos a, o modo de menos a é a. Então, essa igualdade vai ser verdadeira se e somente se esse x que eu coloquei aqui for a ou for menos a. Isto é verdade. Eu vou colocar aqui um exemplo numérico. Ó. Modo de x igual a 7. Isto só é verdade se o x for igual a 7 ou se o x for igual a menos 7. Concorda? Modo de 7 é 7, modo de menos 7 é 7. Ok? Veja agora, se eu colocar uma expressão assim. Módulo de x é menor que a. Quem é esse x? Quem que eu tenho que colocar aqui para que o módulo dele seja menor que a? Eu vou colocar a propriedade aqui, depois eu dou um exemplo, fica mais fácil para você entender. Isto vai ser verdadeiro se o a for maior... estou falando do x. Se o x for maior que menos a e menor que a. Ou seja, esse x tem que ser um número real que fica entre menos a e a. Vamos colocar aqui um exemplo e eu vou colocar na reta para vocês entenderem, tá? Ok? Então, modo de x tem que ser menor que a. Quem que é esse a? Então, eu vou colocar aqui no lugar do a, por exemplo, o número 4. Então, modo de x tem que ser menor que 4. Onde que está o 4? Aqui. E onde é que está o menos 4? Aqui. Ok? Então, aqui eu teria o a e aqui eu tenho o oposto do a. Vocês concordam que qualquer número que eu pegar entre menos 4 e 4 vai satisfazer isso aqui? Por exemplo, quem que está entre menos 4 e 4? Por exemplo, o 3. Modo de 3 não é 3 e 3 não é menor que 4? Vamos pegar, por exemplo, o menos 2, que vai estar aqui. Ok? Então, seria 1x. Modo de menos 2 não é 2? E 2 não é menor que 4? Então, para essa proposição ser verdadeira, se modo de x é menor que a, é porque este x aqui tem que ser maior que o menos a e menor que a. Então, ele pode ser qualquer número que fica entre eles. Então, o x é qualquer carinha que está aqui. Aqui, pessoal, eu vou colocar um ponto aberto. E aqui também eu vou colocar um ponto aberto. Porque eu coloquei aqui menor. Ok? Então, se modo de x é menor que a, é porque esse x é qualquer número que fica entre menos a e a. E se escreve assim. Então, x é maior que menos a. Então, x fica aqui. E menor que a. Então, x fica aqui. Ok? Então, a outra situação é, se modo de x é maior que a, quem é esse x? Então, olha que o meu parâmetro aqui é o a, tá bom? Então, é um número real. Então, esse x, deixa eu colocar aqui, né? Esse x vai ser menor que menos a, ou esse x vai ser maior que a, que é menor que menos a, tá bom, pessoal? Vamos interpretar? Então, vamos colocar aqui com esse a como se fosse um 4. Meu parâmetro aí é o 4, ok? Então, vai ficar assim. Pessoal, eu tô com um probleminha aqui, que eu acho que o meu celular não tá aguentando mais, tá bom? Então, ele tá meio que câmera lenta, tá? Mas deixa eu concluir aqui. Tô concluindo já, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 0, tá? Então, aqui eu vou ter o 4. E a mesma distância do zero no lado negativo eu tenho menos 4. Eu quero que o módulo do x seja maior que esse 4. Ok? Então, para ele ser maior que 4, ele tem que estar aqui ou estar aqui. Que é o módulo dele, não é ele. Por exemplo, quem que está aqui? Ó? O menos 5. E qual que é o módulo de menos 5? 5. E 5 não é maior que 4? É.
ou ele tem que estar aqui, o x. Então, ou ele está à esquerda do A, do menos A, ou ele está à direita do A. Se eu pegar aqui, por exemplo, o 6, módulo de 6 não é 6, e 6 não é maior que 4, ok? Então, pessoal, essas três informações, elas são importantes para a gente, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha sido útil, tá? Eu fiz uma exposição aqui para a gente entender o significado, o conceito e depois também a definição do módulo de um número real, tá bom? Então, aí vocês podem já encaminhar a resolução dos exercícios. Eu vou encaminhar esse vídeo para vocês e também vou encaminhar vídeos da resolução de vários exercícios que eu já tenho pronto, tá bom? É isso aí, pessoal. Bons estudos. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.